Como assim você fica com outro homem também? Ele falou assim, você não chega perto de mim, porque se tem uma coisa que eu odeio mais do que preto, é viado. Grande parte desse problema, dessa imposição que tem na cabeça da sociedade é fruto do machismo. Então ele falou, então já que você não tem nada pra oferecer, então você vai apanhar porque é viado. Se eu não tivesse me maquiando, isso não teria acontecido. Uma foi até pendurada de cabeça pra baixo num viaduto. Não existe política pública voltada nem mesmo para saber quem são, onde estão e do que precisam. Estamos no Alto Tietê, região metropolitana do estado de São Paulo. É formado por 10 cidades e, ao todo, mais de 1.600.000 pessoas vivem por aqui. No meio de toda essa gente, ainda é possível encontrar traços de cidadezinhas do interior, como Salesópolis. E é aqui que a gente conversou com a Rebeca, mulher, trans e a primeira na história da região a assumir um cargo de vereadora. Rebeca é uma mistura de muitos sentimentos, de muita emoção, né? Nos meus 28 anos hoje, é uma trajetória de bastante persistência na minha verdade. E demorei bastante até para me posicionar. Então a Rebeca, ela surge há 4 anos atrás, depois de muitas dificuldades passadas no quesito de preconceito, até de agressão física. E foi essa coragem, né, de levantar a cabeça e enfrentar o mundo com a maldade que ele nos oferece, que fez com que a Rebeca saísse para fora, mas na verdade ela sempre existiu. Rebeca começou sua carreira pública no Conselho Tutelar da cidade. E foi lá que decidiu ir além da representatividade. Quando eu estava no último ano da faculdade de Direito, surgiu a possibilidade de prestar a prova do Conselho Tutelar aqui. E quando teve a eleição, eu consegui ser eleito em primeiro lugar. E fiquei muito satisfeito pela boa oportunidade, porque o Conselho Tutelar, para mim, João, ele foi uma escola, sabe? Ele foi uma escola de humildade, uma escola de tratativas. Ela é uma das 30 pessoas trans que conseguiram se eleger através das eleições municipais de 2020. Para quem luta para o espaço, esse número é pequeno, mas já mostra uma evolução, principalmente na maneira como a população LGBT+, é vista pela sociedade. Isso daí é uma visibilidade que também enobrece a tua carreira e deixa muito feliz. Em contrapartida, analisando não só como vereadora, mas como uma integrante do movimento, é uma evolução muito grande para o Brasil, porque ainda nós não perdemos o ranking de país número 1 que mais mata pessoas gays no mundo, sabe? E eu acredito que, inclusive, embora seja o país que mais mata homossexuais no mundo, é o país que tem o maior número de LGBTs na política. Alguns dias após conversarmos com a Rebeca, ela contou numa sessão da Câmara que sofreu ataques por simplesmente estar em um local público. Minha mãe recebeu uma ligação de uma pessoa respeitosa, uma pessoa que gosta da gente, e falou assim que estava passando no Mercadão no momento que eu estava fazendo a minha entrevista. Quando então uma comerciante saiu de dentro do box e falou em alto e bom tom que travesti na frente do Mercadão estava manchando a imagem do ambiente. Que ironia, né? Eu estava fazendo justamente uma reportagem referente aos crimes cometidos contra as pessoas LGBT. O meu primeiro preconceito, eu estava numa festa aqui de Salesópolis, uma festa do peão, 4 horas da manhã também, indo embora para casa. Minhas amigas até ofereceram carona, isso daí no ano de 2015. Daí eu falei que eu estava perto da minha casa, que não precisava, que rapidinho eu chegava, quando eu fui abordado por maus elementos, que queriam um certo valor, alegando que queriam ir embora para a cidade deles e tudo mais. Eles não eram daqui, eles eram de fora. Então ele falou, então já que você não tem nada para oferecer, então você vai apanhar porque é viado. E eu vivi a maior cena de horror de toda a minha vida. Ali eu fui brutalmente agredida mesmo. Me jogou no chão, tenho cicatriz no meu corpo, onde eu rasguei meu braço no asfalto e tudo mais. Então eu fiquei com receio de fazer um boletim de ocorrência e instigar mais o ódio de pessoas que na verdade não se agradam com a minha figura. Eu achei que a situação poderia piorar. Salesópolis tem 17.000 habitantes, segundo o IBGE. É uma das menores cidades do Alto Tietê. Mogi das Cruzes, por exemplo, aparece no outro lado da lista, com mais de 450.000 moradores. Desde os anos 90, representantes da causa LGBT+, lutam para estabelecer uma relação entre órgãos públicos e essa população aqui na região. De lá para cá, já foram diversos avanços, mas ainda há muito o que ser melhorado. Conversamos com a Regina Tavares, que é a atual presidente do Fórum Mogiano LGBT.
A ideia de ter um movimento LGBT na cidade, ela já começou nos anos 90, né? Porque a gente achava importante a cidade ter um conselho municipal LGBT para a construção de políticas públicas para a população LGBT. O fórum foi fundado em setembro de 2013. Né, enquanto associação. E de lá para cá, né, fazem quase 8 anos, a gente vem atuando, né, com altos e baixos. Né? Então, em Mogi, existe o Dia Municipal de Combate à Homofobia e Transfobia, que é lembrado no dia 17 de maio, mas a gente não terminou as conversas ainda com os vereadores, ainda faltam vários. Né? Hoje não existe um órgão que faça o mapeamento dessas demandas, o que dificulta o diálogo do fórum com o poder público. Outra coisa que a gente não tem são muitos dados, né? O Disque 100, por exemplo, a gente ainda não tem uns dados concretos de quantos crimes de LGBTfobia tem. Dados, eles são muito poucos, né? A gente não tem muitos dados precisos de denúncia LGBTfóbica, né? No Brasil, o Portal Brasileiro de Dados Abertos reúne mais de 10 mil levantamentos sobre diversos temas. Fizemos 2 pesquisas usando os termos LGBT e homofobia. Nenhuma delas apresentou um resultado sequer. Aqui em São Paulo, existe a Secretaria de Segurança Pública que lista índices sobre diversos tipos de crimes que acontecem em todo o estado. Para temas que não aparecem na listagem, é necessário realizar um pedido através de outra ferramenta, o SIC, Sistema Integrado de Informações ao Cidadão. Depois de fazer a solicitação, o prazo de resposta pode levar meses. E são eles, os números, que ajudam órgãos públicos a tomarem algumas decisões. É através de dados que é possível propor mudanças e melhorias em diversas áreas, como saúde, educação e segurança. Mas sem eles, fica mais difícil identificar as necessidades da população. Prova disso é a falta de dados sobre a violência contra a população LGBT+, o que pode influenciar na discussão sobre ações de amparo. A Ordem dos Advogados do Brasil possui alguns projetos, mas que seguem arquivados. Para essa advogada, isso causa atrasos na busca por igualdade. Existe um projeto muito interessante que foi criado pela OAB, né, que se chama Estatuto da Diversidade. E, na verdade, ele cria uma espécie de micro-ordenamento jurídico. Mas, realmente, são projetos que estão lá parados. Se você entrar na Câmara dos Deputados, né, você vai encontrar essa dificuldade ali, né, de processos que não tramitam há muito tempo. A Kelly também disse que a falta de dados sobre a violência contra a população LGBT+, pode influenciar na discussão sobre ações de amparo. A ausência de interesse do poder público em mapear quais são as demandas da população, quem são as pessoas, né, onde elas estão, realmente tem trazido um óbice para qualquer avanço nesse sentido. Se traz os números a respeito da morte de LGBTs, isso tudo tem partido de grupos que se organizam para isso. A justiça brasileira ainda não define com clareza a LGBTfobia, que são as agressões e ataques contra a população LGBT+. Bom, nós temos, na verdade, essa definição a partir de uma ação que foi proposta no STF. Contudo, a aplicação prática ela é muito complicada, pensando em aspectos de que, primeiro, de se pensar que o próprio racismo, que foi o crime paradigma para essa situação, que é uma analogia, né, ele mesmo não é de fato aplicado. E a gente também foi para Ferraz de Vasconcelos, outra cidade da região do Alto Tietê. Foi lá que a gente conversou com o Ivan. Ele é artista independente e foi na adolescência que surgiram as dúvidas sobre sua orientação sexual. Foi no ensino médio, quando eu entrei pro primeiro ano do ensino médio. Eu ainda não havia ficado com ninguém. Foi um momento de transição muito importante, assim, porque quando eu entrei nessa escola, foi o primeiro momento que eu tive a percepção de outros corpos e de pessoas que já tinham entendimento delas mesmas. Tinha uma menina e eu comecei a sentir coisas por ela. Só que eu já era uma pessoa que era um corpo mais afeminado, que tinha uma expressão de gênero mais feminina. Fui me aproximando mais dela e a gente ficou. E aí meio que parecia que tava rolando um namorico. Mas aí também tinha uma outra pessoa que era um menino. Eu também sentia coisas por esse menino. E eu não tinha nenhuma perspectiva disso em casa. Eu sabia o que era gay, eu sabia o que era lésbica. Enfim, essas sexualidades pra mim eram as únicas possíveis. E aí eu fui entendendo e aí rolou de eu ficar com esse menino também. E desde então fui abrindo as minhas perspectivas sobre gênero e sexualidade, né? O Ivan se considera um pansexual. Esse termo surgiu em 1920 para definir quem se sente atraído sem distinção por todos os tipos de identidade, expressões de gênero e orientações sexuais.
Mesmo não sendo tão recente assim, ainda é um assunto novo para muitas pessoas. A sigla LGBT+, vem se reformulando ao longo do tempo, mas para quem luta pela causa, isso não é desculpa para o preconceito. Eu estava em Mogi das Cruzes, em um ensaio. O ensaio tinha começado 8 horas da noite e ia acabar por volta das 11. Era uma sexta-feira e depois desse ensaio eu ia para uma festa com os amigos em Pinheiros. E aí, chegando na estação, tava esperando o trem normal, eu já estava com a roupa, tava com a mochila. E aí eu entrei no trem e comecei a me maquiar para essa festa. E aí entraram 2 caras. Eles me questionaram ou porque eu tava me maquiando, ou porque eu tava vestido daquele jeito. E eu fiquei tipo, eu tô me maquiando, eu tô indo para uma festa. Mas já me recuando, sabe? Mas já indo para trás. E aí, são muitos flashes assim que me vêm do momento que rolou a agressão. E eu lembro que, inicialmente, eles começaram a ser mais agressivos nas perguntas. E eu me levantei para sair, para tentar ir para outro vagão. Nesse momento, eles me empurraram pro banco de volta. E eu caí com muita força no banco do trem. E, enquanto ele me dava esses tapas, ele sempre ficava me perguntando por que eu me vestia desse jeito, para parar de me importar desse jeito. E aí, depois que rolou essa agressão, quando eu tava chegando bem na estação, eles saíram. Eles foram pros outros vagões, eles correram, sei lá, uns 3 vagões e desceram na estação como se nada tivesse acontecido. Depois do episódio, Ivan preferiu não procurar ajuda da polícia. Eu fiquei com muito medo, na verdade, de não ser levado muito a sério. A galera poderia banalizar e eu fiquei com medo, porque é uma imagem que eu já crio, assim, desse lugar, enfim. Os machucados já se curaram, mas as lembranças ainda permanecem. E o medo de entrar para as estatísticas de mortes também. E é fato isso. Parece que as coisas, elas só tomam uma proporção maior quando alguém morre. Quem conhece essa história entende que o Ivan foi a vítima, mas para ele isso não foi tão fácil de perceber. Depois eu falei, gente, se eu não tivesse com essa roupa, isso não teria rolado, sabe? Se eu não tivesse me maquiando, isso não teria acontecido. E eles, não, Ivan, você tava só se colocando no seu lugar, sabe? Você tava só sendo você, sei lá, você tava fazendo a sua maquiagem pra encontrar gente. Como você faz muitas vezes, como a gente faz muitas vezes. Mas mesmo assim ficou na minha cabeça por um tempo, sabe? De que realmente se eu não estivesse usando aquela roupa, se eu não estivesse me maquiando, eu evitaria uma agressão. E isso teria acontecido realmente. Conversamos com uma especialista para entender sobre o sentimento de culpa que muitas vezes é carregado pelas vítimas. A população LGBT acaba se sentindo culpada pela violência porque interioriza esses valores. Porque a LGBTfobia é algo que acontece na interação social. E se o seu meio te diz que você é culpado, você pode acabar interiorizando isso e se sentindo como culpado, comprando para você essa culpa, mesmo que você seja vítima na situação. A psicóloga reforça que a saúde mental é um ponto-chave para tentar superar traumas e que o recomendado é sempre buscar ajuda. Ir atrás de serviços que te atendem, que te acolham, nunca vai ser algo ruim para a saúde mental. Se você foi até ali e não se sentiu em casa, tem outras portas. Sempre tem outro tipo de serviço que vai te acolher. Não apenas o SUS, mas as universidades, por exemplo. Os números mantêm o país há 12 anos no lugar mais alto do pódio do ranking de violência contra pessoas trans. Nos primeiros 9 meses de 2020, 124 pessoas transexuais foram mortas. Aqui no Brasil, o Grupo Gay da Bahia também realiza o monitoramento desses crimes. De acordo com o grupo, a cada 19 horas um gay é morto ou se suicida no Brasil. Em um ano, esse número chega a mais de 450 vítimas. A realidade LGBT+, está distante de ser a ideal. Mesmo sabendo de todas as dificuldades, o que permanece viva é a esperança de dias melhores e uma sociedade mais tolerante. Eu vejo que até o dia de hoje, eu me mantenho em constante evolução. E eu acho que, na verdade, daqui pra frente, o foco é esse, sabe? Continuar essa jornada, continuar essa caminhada, sempre crescendo e conquistando novos espaços, sabe?